Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Obrigada. Eu perguntei do... Tudo bem, gente? Boa tarde. Vocês me ouvem agora? Sim? Pronto. Podem colocar a apresentação aqui, por favor, na tela? O Arthur já me apresentou aqui um pouquinho, mas vou falar um pouco mais, principalmente sobre esse trabalho do Evangélicos com Lula, que eu vejo que muita gente tem curiosidade e quer conhecer mais sobre como é que foi essa estrutura de mobilização, né? Então, na verdade, eu quero trazer para vocês sobre como engajar pessoas. E aí, o Arthur falou um pouco sobre a minha história, mas queria falar aqui também que, além de tudo isso, eu hoje estou nômade. E eu estava indo agora em São Luís do Maranhão, no Boi, conhecendo o Boi Bumbá lá. E conhecendo toda a festa junina de São Luís, eu fiquei observando várias coisas que eu acho que fazem muito sentido com um paralelo que eu quero trazer hoje aqui na palestra. O Boi Bumbá, lá em São Luís, ele nasce muito de um grupo de pessoas que se organiza historicamente em torno de uma história, em torno de uma bandeira, né? Os bois, eles têm sotaques, que são tipos de música diferentes, formas de tocar o boi bumbá diferentes, e cada pessoa ali dentro daquele grupo tem uma função. Então tem as índias que dançam ali na frente, a gente tem as pessoas que tocam matraca, que tocam tambor, tem várias funções diferentes. E tem também uma hierarquia, principalmente quem é mais antigo e quem é mais novo vai aprendendo ali e tocando junto. Tem as coreografias, tem quem dança e quem toca. E eu fiquei vendo aquilo ali e prestando muita atenção sobre como que aquelas interações aconteciam. Fiquei perguntando, sou uma pessoa muito curiosa também, fiquei perguntando ali sobre como que aquilo crescia daquela forma. E é muito bonito para mim ver uma tradição que se perpetua dentro de um grupo, né, dentro de uma comunidade. E eu queria falar muito para vocês sobre a comunidade de Evangélicos com Lula, que foi uma construção que a gente fez em 2022, e ali a gente tinha alguns paralelos de uma coisa com a outra. No Boi Bumbá sempre existe uma espécie de barracão, de terreiro, onde todos os encontros acontecem, onde todas as festividades acontecem. No Evangélicos com Lula a gente tinha uma estrutura. Aqui a gente tem papéis que as pessoas interpretam ali no palco e exercem dentro daquela comunidade. A gente aqui dentro dessa comunidade também tinha uma série de papéis. E aí, como é que isso aconteceu, né? Do primeiro para o segundo turno, a gente da Basilab foi para lá, para São Paulo, para poder fazer parte desse projeto. E a gente tinha 3 semanas para fazer muita diferença. Então, primeira coisa é construir essa estrutura. A gente divulgava o número de WhatsApp, que está ali, e fazia divulgações nas redes sociais sobre essa estrutura, convidando as pessoas a fazer parte dela. E essa era a estrutura que a gente tinha. A gente tinha alguns influenciadores cristãos que divulgavam alguns dos nossos conteúdos e convidavam pessoas a fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp. A gente tinha o receptivo no WhatsApp, que eram pessoas que respondiam às mensagens que chegavam diretamente naquele número. A gente tinha perfis de campanhas que eram aliadas a nós, que também dialogavam com o público evangélico, e esses perfis também compartilhavam as informações que a gente levava. A gente tinha uma conexão com essas campanhas aliadas também através do WhatsApp. Então, essas campanhas replicavam os conteúdos, convidavam para os nossos grupos, e assim a gente ia convidando as pessoas a fazerem parte daquela comunidade. A gente tinha os grupos de WhatsApp abertos, onde você podia acessar um link e entrar dentro deles, e a gente tinha grupos de WhatsApp de terceiros. O que isso significa? A gente tinha uma plataforma onde você podia mandar o link do seu grupo do WhatsApp e pedir deixar que a gente entrasse naquele grupo e compartilhasse informações. Essa estrutura toda, ela era parte dessa comunidade, né? Quando a gente fala sobre comunidade, não é só a comunidade do WhatsApp, né? A ferramenta comunidade do WhatsApp. É tudo isso. E o que eu quero dizer com comunidade? Não é isso, também não é isso, e para quem é da época do Orkut, também não é isso. Ao longo da vida, a gente pertence a várias comunidades diferentes.
A nossa família é uma comunidade, a nossa comunidade de fé é uma comunidade, ela pode ser uma igreja evangélica, né, como a gente estava falando ali, ela pode ser um terreiro de axé, ou qualquer outro lugar de espiritualidade. A gente tem comunidades do nosso trabalho, quando a gente pratica um esporte ou é muito fã de um clube, aquele espaço pode se tornar uma comunidade também. Mas o que qualifica uma comunidade de uma não comunidade, né? Então, primeiro, precisa ter mais de uma pessoa, né? Um único indivíduo não faz uma comunidade. Ela precisa ter um espaço. Ele pode ser físico, né? Como os terreiros ali do Bumba Meu Boi, como eu falei, ou ele pode ser virtual, como um grupo de WhatsApp, uma série de grupos de WhatsApp. Ela precisa ter combinados. Esses combinados, eles podem ser velados, ou eles podem ser explícitos, podem ser regras, né? A gente aqui, por exemplo, tem o combinado de todo mundo estar com um fonezinho para poder ouvir as palestras. Isso é um combinado dessa comunidade aqui. Ela precisa ter um propósito. É importante a gente ter uma intenção e que esse propósito fique claro para todos os membros. E que esses membros compartilhem desse propósito, né? Eles precisam acreditar juntos. E é importante que haja um ou mais líderes como parte dessa comunidade. E por que eu estou falando disso quando a gente fala de comunicação política, né? Primeiro, meu sócio Paulo falou ontem bastante sobre a nova estrutura de poder da comunicação. O Serginho estava contando ali também sobre a TV e como é que ele, né, as negociações dele ali, de ir para uma TV para outra, e alguém perguntou sobre o futuro, né, da TV. Antigamente, a TV, antes o rádio, era uma única forma de comunicação, ela era direcional. Hoje em dia, a gente tem uma infinidade de produtores de conteúdo nas redes sociais, a gente cria conteúdo e publica em perfis pequenos, médios, grandes, e tudo isso influencia o que as pessoas percebem, o que as pessoas entendem, a forma como elas se informam, né? A juventude hoje, ela está muito conectada, né? Nas redes sociais, muito vício em telefone, e alguns estudos dizem sobre como que isso também gera um sentimento de solidão. A gente percebe, também saiu um estudo no início do ano, que as mulheres estão cada vez mais progressistas e os homens cada vez mais conservadores. E isso não apenas no Brasil. Na Coreia, por exemplo, esse dado é alarmante, assim, é muito diferente. E a gente tem, né, o dado é que 30%, as mulheres são 30% mais liberais do que os homens hoje. As mulheres mais jovens. Isso significa que a gente tem também um distanciamento nesse lugar do gênero, né? E quando a gente fala sobre isso, não é só sobre feminismo e machismo, mas é também sobre a gente ter uma diferença ideológica crescendo, acentuando, e a questão da polaridade que fica ainda mais forte. E essa radicalização, ela aparece de diversas formas, né? O movimento Red Pill, por exemplo, é uma delas, e ela causa um impacto que pessoas sozinhas, em seus espaços, em suas casas, acabam muitas vezes se conectando através da internet com outras pessoas que pensam daquela forma. A gente está falando aqui também sobre os algoritmos, que foram falados aí em diversas palestras, que vão gerando bolhas. E a gente vai recebendo cada vez mais informação sobre aquilo que a gente reage, aquilo que a gente interage, e vai não tendo informação do que é diferente de nós. Com a quantidade de fake news, a quantidade de mensagens que a gente recebe, muitas vezes de ódio, isso vai gerando aversão ao diferente. E isso gera um problema muito grande de distanciamento entre as pessoas. Mas todo ser humano tem necessidade de se sentir pertencente. Eu estou falando de comunidade no final por causa disso. A gente busca se sentir pertencente, sempre, a qualquer grupo. A gente tenta se adequar porque a gente quer se sentir pertencente. E quando a gente não se sente pertencente, a gente se sente excluído, a gente vai procurar algum lugar para pertencer. Então, uma pessoa jovem, um homem jovem sozinho, em casa, que se sente rejeitado, ele vai buscar alguma comunidade que validem o que ele está pensando, o que ele está falando. O ódio dele, a raiva dele, o medo dele. E isso vai gerando outras bolhas, outros sentimentos de pertencimento. Mas como que a gente cria esse sentimento de pertencimento e essa ideia, né, de comunidade de forma intencional?
Eu trouxe aqui alguns exemplos. Esse exemplo é de um pré-candidato a prefeito que a gente está trabalhando lá na Basilab, que a gente está fazendo esse projeto, o Fala Votorantim, onde ele capta propostas do eleitorado para construir um plano de governo a partir disso. Escutar as pessoas é uma maneira de fazer elas se sentirem pertencentes daquele projeto. Então, quando a gente constrói um discurso, a gente constrói um espaço de abertura para poder ouvir o que as pessoas precisam, o que elas querem, isso faz toda a diferença para elas se sentirem pertencentes àquele projeto político. E isso gera também a possibilidade de uma rede defender um candidato. Esse aqui é o Wesley Teixeira, também é cliente nosso, e tem uma página na cidade dele, que é Caxias, lá no Rio de Janeiro, que chama Caxias da Depressão, é uma página de memes, na verdade, mas eles fizeram, há um mês e pouco atrás, uma pesquisa com os 4 principais candidatos, que são esses aqui. E pediram para as pessoas votarem nos comentários. Quem eram os candidatos mais importantes, quem era o candidato que iria votar se a eleição fosse naquele dia? Acho que era essa a pergunta. Uma pesquisa de voto informal. E a gente organizou ali a militância, né? O Wesley veio candidato a deputado estadual em 22, a gente também fez a mobilização dele. E a gente organizou a militância para todo mundo ir lá comentar o nome do Wesley. E o Wesley venceu essa votação informal, acabou ganhando espaço para fazer um vídeo e falar diretamente com os eleitores que estavam seguindo essa página. A militância também foi comentando ali, naquele post, várias coisas sobre propostas dele, história dele, o que ele já fez, o que ele não fez. E as pessoas foram curtindo, etc. Ali tem uma das meninas que fala que ele não está mentindo, que ela estudou com ele na 6ª série, e na 6ª série ele já defendia os estudantes. E isso vai trazendo espaço para vir também manifestações espontâneas, né? O Wesley ele não foi considerado na primeira pesquisa da Quest na cidade dele, mas ele, nas redes sociais, venceu a pesquisa da página de memes. E isso gera mais conhecimento dele, né, na comunidade ali. Então, quando a gente tem uma militância organizada, quando a gente tem uma comunidade organizada em torno ali de grupos, conectada, a gente consegue rapidamente construir estratégias como essa, que fazem o engajamento acontecer. Outra coisa que é muito útil da gente ter uma comunidade organizada digitalmente nesse caso aqui. Na verdade, essa foi uma estratégia que a Ava Santiago usou para construir essa estrutura. A Ava esteve aqui comigo nesse palco na segunda-feira, e logo depois do 8 de janeiro, da invasão do Congresso, etc., ela fez esse vídeo e criou um grupo, Sem Anistia Goiás, perdão. Ela é vereadora de Goiânia. E ela falava nesse vídeo que ela queria criar um grupo para ajudar a identificar as pessoas de Goiás que tinham entrado no Congresso, que tinham cometido ali aqueles atos de vandalismo. E ela falava, não vamos deixar isso ficar dessa forma. Entrem no grupo, me ajudem a identificar e etc. Com isso, ela arrecadou uma série de seguidores novos, né, de pessoas apoiando, que além de identificar as pessoas de Goiânia, né, que estavam financiando ali, etc., estão conectados à Ava agora. E fazem parte ali daquela comunidade dela. E com isso, ela precisando de qualquer outra coisa que tenha a ver com essa tarefa, né, que ela deu no primeiro momento, ela consegue acionar essas pessoas. Ela ganha também a confiança dessas pessoas de que é uma pessoa que vai lutar pela democracia. Importante para essas pessoas. E eu falo sempre que leva tempo. A construção desse relacionamento leva tempo. Não é uma coisa que você pode chegar, né, apertar ali a mão do eleitor na feira e pedir o voto dele de imediato. Se ele nunca te viu na vida, dificilmente ele vai votar em você. Você precisa construir essa relação. E precisa respeitar, né, os limites que são colocados. Agora não, pode ser que mais para frente sim. Quando eu falo disso, eu estou falando sobre esse funil que eu costumo trabalhar, que é uma ideia de jornada do eleitor. Muito usado também para jornada do consumidor, mas o primeiro momento como é que a gente capta esses contatos? Como a gente chega nas pessoas? Qual é o aperto de mão? Né? Como é que a gente se apresenta?
Depois, como é que a gente conquista essa pessoa para o nosso projeto político? Como é que a gente engaja ela nas nossas atividades? E qual é a ação que mostra que essa pessoa se sente, de fato, parte daquele projeto? Eu costumo dizer que o fundo desse funil não é o voto está aqui no meio. O fundo desse funil é essa pessoa se tornar um mobilizador. Quando ela se torna um mobilizador é porque ela, de fato, se sente parte daquela comunidade, daquele projeto político. E na mobilização é isso que a gente está buscando, mais mobilizadores. E como é que a gente conquista, né? A gente primeiro precisa entender qual é o objetivo, né? É a eleição daquela pessoa? Se a gente não está falando sobre campanha, uma organização do terceiro setor, por exemplo, qual é o objetivo em comum? Quais são os valores que conectam essas pessoas? E precisa ser um objetivo que, de fato, encante, de fato, mobilize, né? A gente precisa identificar quais são os perfis desses participantes. Vai ter gente que, de fato, tem potencial de virar um mobilizador, de compartilhar aquelas informações com outras pessoas. Tem gente que vai curtir tudo e comentar, e isso é suficiente. Tem gente que vai gravar um conteúdo, produzir memes para você. Você identificando esses perfis, você consegue segmentar e direcionar a sua mensagem para essas pessoas. Entender quais são os papéis que elas vão exercer naquela comunidade. Às vezes tem uma pessoa tão engajada que você consegue trazer para, inclusive, moderar um grupo junto com você. Ajudar nesse papel de moderação. A gente reunir as pessoas por interesse é um jeito da gente falar mais diretamente com elas, né? Tem algumas pessoas que falam contra criar grupos em campanha política, por exemplo. E eu defendo sempre a gente criar grupos com estratégia a partir dessa ideia de segmentação. Quando a gente fala de campanhas, né, desse ano, as campanhas municipais, é bem interessante a gente ter grupos por região da cidade, né? Que as pessoas vão ter ali, dividir mais ou menos os mesmos problemas. Ou ter um grupo de professores da cidade, um grupo de estudantes. As pessoas vão compartilhar os seus próprios desafios ali, e isso ajuda elas a se conectarem e se sentirem parte do todo. Muito importante criar acordos e capacitar essa liderança. Lá na campanha do Lula, a gente tinha uma série de regras, tinha muitas invasões nos grupos, e a gente tinha todo um protocolo do que fazer quando havia uma invasão. Então a gente fechava o grupo, salvava o contato da pessoa, tirava ela, deletava os conteúdos, e salvava esse contato para poder ver se ela estava em outros grupos, né? Então tinha todo um protocolo, uma regra de como se comportar naquele grupo, do que não fazer, tanto para a equipe que estava gerenciando, quanto para quem participava do grupo. E essas regras estavam claras, estavam ali na nossa descrição e eram lembradas constantemente no nosso grupo. E esses espaços e esses rituais. Então tem uma agenda, por exemplo, de postagens, né, onde toda segunda-feira tal mensagem vai ser enviada, toda sexta-feira um resumo da semana vai ser enviado. Como é que criar um mínimo de previsibilidade para as pessoas entenderem o que elas esperam daquela comunidade ajuda a gente. Então, ter o objetivo claro, ter as lideranças, que eu tinha falado ali um pouco antes, também no digital faz muita diferença, dentro dos projetos políticos de mobilização territorial, é muito comum você ter lideranças responsáveis por um determinado território, e no digital as pessoas não pensam nisso, mas ter lideranças no digital faz muita diferença também para a gente crescer a nossa base de contatos e poder trazer assuntos que conectam com as pessoas. E celebrar essa participação. Eu não lembro mais quem, algum dos dias aqui, mostrou um vídeo de um candidato ligando para uma participante de um grupo, por exemplo, e agradecendo a participação. Essa é uma atitude total de fidelização daquela pessoa dentro daquela comunidade, né? Ela receber a ligação falando, agradecendo, ela tinha mandado uma sugestão e, enfim, contando sobre isso, mostra essa proximidade da candidata ou do candidato dentro daquela comunidade e traz a pessoa ainda para mais perto. E essa pessoa pode, inclusive, se tornar um líder, né? Se tornar uma pessoa que vai virar embaixadora daquela comunidade de alguma forma. E aí aqui, nos últimos minutinhos que eu tenho, um passo a passo, no final vai ter a apresentação para quem quiser baixar. Então, ter lideranças também no digital que te apoiem, criar uma estrutura de grupos onde eles estejam segmentados e direcionados, adequado ao seu público, adequado à sua estratégia,
captar os contatos, organizar esses contatos, entender cada vez mais informações dessas pessoas, faz toda a diferença na hora da gente conversar com elas. Criar rituais, agendas de postagens, como a gente vai dar boas-vindas, como a gente vai dar bom dia, ou divulgação dos conteúdos. Estabelecer uma simbologia, Denisa fala disso muito bem sempre, assim, ter um emoji que você sempre usa, né, vira ali uma assinatura daquele grupo, onde as pessoas podem replicar, né, no BBB eles usam emojis para falar sobre as pessoas, a gente pode replicar isso de alguma forma, né, através das cores, através das imagens, de uma forma de falar, né, a gente tem um cliente que toda mensagem começa com salve, é uma característica que foi adotada ali. E isso faz muita diferença para o público, né, que está ali assistindo e entende que aquela é uma saudação daquele mandato. Relembrar frequentemente as regras e os objetivos daquele projeto. E tudo isso ajuda a gente a fortalecer a democracia. As estruturas mais horizontais, onde a gente se abre para ouvir, né, o público, ouvir o eleitor, ajuda a gente a construir uma sociedade mais democrata. E é isso que a gente acredita muito. Inclusive, a Basilab está distribuindo aí adesivos para a democracia. Quem quiser pode procurar a gente no final, que a gente tem alguns. Aqui no QR Code vocês conseguem baixar a apresentação e temos aqui o Instagram da base e o meu para vocês seguirem. Queria agradecer a presença de vocês e agradecer principalmente os meus 3 sócios que estão aqui, Pedro Matosinhos, Paulo Loyola e Verônica Paranhos. Somos a Basilab, uma agência de marketing político progressista. Querendo conhecer mais sobre a gente, é só acompanhar. Obrigada.